Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, ao seminário do dia de hoje, né? Agora na segunda-feira, e não na terça, tá? Então, eu gostaria de apresentar a professora Jaqueline Nascimento Picada. A professora Jaqueline possui graduação em farmácia, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado também em ciências farmacêuticas pela URGS e possui doutorado em bioquímica pela mesma universidade. Ela é atualmente professora adjunta da Universidade Luterana do Brasil, membro do núcleo permanente do curso de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde e do mestrado profissional em Genética e Toxicologia Aplicada. Ela foi membro do Comitê Assessor de Ciência da Saúde da FAPERGS e possui experiência como docente nas disciplinas de Biofísica, Bioquímica e Fisiologia. As principais publicações internacionais são nas áreas da mutagênese e toxicologia e atua principalmente no desenvolvimento de investigação científica na área de atividade toxicológica, genotóxica e antioxidante de substâncias bioativas e desenvolvimento de produtos com potencial farmacológico e fotoprotetores. Sendo assim, eu passo a palavra, então, para a professora Jaqueline para proferir o seu seminário. Já gostaria de agradecer de antemão, em nome do PPGCF, pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para palestrar aqui. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor Eduardo, pelo convite, né, e pela apresentação. Então, hoje, o assunto, né, que eu gostaria de tratar com vocês e discutir é sobre os danos do DNA e mutações, né, novas perspectivas em modelos pré-clínicos. Então, a primeira questão, né, que vem é por que testar, então, a genotoxicidade e mutagenicidade, né? Por que avaliar esses efeitos? A gente sabe que nós estamos em constante exposição a um número grande de agentes químicos e físicos, e a gente pode citar aqui também os fármacos, né? Fármacos, a parte toda de substâncias químicas, né? Cosméticos, solventes, corantes, né? Próprios alimentos que possuem vários aditivos, a parte de agroquímicos, né? Que faz parte também do rol, assim, de substâncias que podem entrar em contato, né, conosco e também com outros seres, né, da fauna e flora, enfim. Poluentes, né, poluentes ambientais, por exemplo, os HPAs, né, que podem também provocar danos, né, no DNA, que a gente vai comentar. E as próprias radiações, né, que seriam os agentes físicos, né, as radiações ionizantes, né, o próprio a luz solar, né, que pode, então, em excesso, provocar efeitos deletérios, né? Então, esses agentes, eles podem provocar danos no nosso DNA. E esses danos, eles podem, se eles forem reparados corretamente, né, então, não há nenhum problema. E, normalmente, a gente está exposto a esse grande número de substâncias, né, a todo momento, a todo dia, e as nossas células conseguem reparar, né, adequadamente, né? Mas, se ocorrer um reparo inadequado, né, ou um reparo incorreto, a gente pode levar essa célula à morte celular, né, ou então conduzir a mutações, né, e o problema das mutações é que ela aumenta muito o risco de vários tipos de doenças. Então, aumenta essa instabilidade genômica e, com isso, a gente tem um risco maior de desenvolvimento de uma série de doenças, entre elas o câncer, né, que está bem associado a danos no material genético. Eu vou mostrar para vocês, assim, alguns testes, né, que a gente utiliza no laboratório, principalmente 3 protocolos, né? Não é aqui. Mas antes disso eu vou mostrar a importância ainda, levando em consideração ainda a importância, né, dos testes de genotoxicidade e mutagenicidade. Então, em geral, eles estão ali numa lista de estudos toxicológicos. Então, normalmente eles são adotados para avaliação, então, de risco,
toxicológico, então cada país tem a sua lista, né, mas mais ou menos elas incluem esses testes que estão aí. Então, toxicidade aguda, né, toxicidade a doses repetidas, e dentro desses testes a gente observa ali os testes de genotoxicidade. Inclusive, existe um guia, né, da Anvisa para condução de estudos pré-clínicos, em que, nesta lista, existem lá os estudos de genotoxicidade. E, normalmente, esses testes, né, eles normalmente são mais harmonizados, assim, eles existem, então, guias, guidelines, principalmente da OECD, que vão nortear, então, esses procedimentos, né, para que eles fiquem, então, padronizados, vamos dizer assim, padronizam, né, os experimentos. E, dentre eles, a gente tem, então, os estudos da genotoxicidade, que também tem, então, protocolos padronizados, né, da OECD e protocolos revisados, enfim, que a gente pode utilizar e deve, né, seguir esses protocolos. Então, dentro desses principais estudos, né, da atividade genotóxica e mutagênica, destaco aqui, então, o teste de Ames. Então, aqui vocês estão vendo a foto do Bruce Ames, né, que é um teste em bactérias, né, que é um teste assim, que a gente tem feito muito no laboratório, e que vê, então, detecta, né, mutações gênicas. E a gente pode combinar esses testes, fazer uma combinação de testes também, para avaliar um rol maior de ações, de efeitos mutagênicos. Então, a gente pode também utilizar o teste de micronúcleos, né, porque o teste de micronúcleos, ele detecta mutações cromossômicas. Então, a gente fazendo a combinação desses dois testes, a gente já está avaliando, né, os dois tipos principais de mutações, que são as gênicas, né, e as cromossômicas. E, além disso, a gente pode complementar, vamos dizer assim, essas avaliações, utilizando o teste Cometa, né, que detecta danos no DNA. Isso é bem interessante a gente fazer essa distinção, né, porque os testes de genotoxicidade, às vezes a gente, vamos dizer, classifica, né, e divide em genotoxicidade e mutagenicidade. Então, os testes de genotoxicidade, em geral, eles detectam danos do DNA. E os testes de mutagenicidade, na verdade, eles vão detectar mutações, ou seja, aqueles danos provocados, eles podem ser fixados em uma mutação, né? E os danos do DNA, às vezes, né, porventura, eles podem ser reparados, né? Então, por isso que é importante o conjunto, né, desses testes. Então, aqui, rapidamente, eu vou mostrar o teste de Cometa, né, porque eu acho que vocês já têm conhecimento, mas ele, então, avalia a genotoxicidade, né, ele avalia, então, danos no DNA que podem ou não ser reparados. Então, ele é bem interessante porque ele não requer célula em divisão, né, como é no caso do teste de micronúcleos, que aí a gente tem que usar células que se dividem rapidamente, por exemplo, células da medula óssea, quando a gente está trabalhando, então, em vivo, né. Esse teste também, ele requer uma amostra pequena, né? Então, uma suspensão celular, que pode ser de vários, de animais, né? Pode ser de roedores, pode ser também de não roedor, invertebrados também. E a gente utiliza também em humanos, né? A gente pode também coletar, por exemplo, uma gotinha de sangue, né? Para avaliar danos, né, ao DNA, né? De pacientes, né? Ou de um grupo de pessoas, de trabalhadores, ou então se está fazendo, por exemplo, um monitoramento ocupacional, né? Então, a gente tem essa possibilidade. E ele é interessante também porque a gente pode ver também, avaliar mecanismos, né, de danos ao DNA, né? Então, utilizando enzimas específicas que vão lá e vão cortar, né, o DNA exatamente naquele ponto onde teve aquele dano específico, por exemplo, bases oxidadas, né? Então, a gente pode observar, né, e fazer modificações no teste para detectar esse tipo de lesão. E ele é bastante versátil, ele pode ser feito in vitro também, então, cultura de células, então, acho que vocês já trabalham, né, com cultura de células que fazem esses testes in vitro, e ele pode ser em vivo,
e também ex vivo. E agora a gente tem uma OSD do teste Cometa para avaliação em roedores, né, que é a 489, e lá eles já recomendam, né, integrar esses testes do teste Cometa junto com os testes de toxicidade a doses repetidas, né, e também os testes de micronúcleos. Tá? Então, ele é então, bem atual em relação aos anteriores, aos outros, né? Então, aqui a gente tem os tipos de danos que esse teste pode detectar, o teste Cometa: quebras de fita, dutos de DNA, crosslinks e danos oxidativos. Bom, o teste, então, ele é bastante versátil, então, então, ao longo dos anos aqui, a gente vê, então, uma utilização cada vez maior, o número de publicações cada vez aumentando mais, né, em relação ao teste Cometa, e maior número de publicações realmente acontece na área da toxicologia. Então, este primeiro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês é um trabalho na verdade, da minha tese, né, de doutorado. Trabalhei ali com a apomorfina, e a apomorfina ela é um fármaco que é um agonista dopaminérgico, né, com efeito no Parkinson, né? E como ela tinha essa ação sobre o sistema nervoso central, então, e a gente já tinha, nessa época, eu trabalhava também com o pessoal da bioquímica ali, na parte de memória, né, professor esquerdo, professor Rafael. Então, a gente já tinha um trabalho sobre as ações da apomorfina e também do produto de oxidação dela na parte, então, de memória, né? E a gente queria fazer um elo entre o que a gente tinha observado, né, nesses testes comportamentais com danos no DNA, né? Então, aí surgiu a ideia da gente fazer, então, o Cometa em cérebro, né? E isso que foi que a gente fez, né? Então, nós publicamos, então, nosso grupo ali, e que foi bem interessante, que a gente notou, né, nos resultados, é que nós temos aqui o tempo, né, de coleta dessas amostras, ele é muito importante, porque os animais, por exemplo, a gente teve uma coleta de 1 hora, 3 horas e 24 horas após a administração das substâncias, né? E aí nós notamos que 1 hora depois, a gente teve um dano ao DNA no cérebro mais pronunciado que no tempo de 3 horas, e no tempo de 24 horas a gente não observou nenhum dano ao DNA do cérebro. Então, daqui a gente começou a pensar, né, como é importante o tempo de coleta para a gente avaliar, né, os danos ao DNA pelo teste Cometa, né? E observando também em relação a tecidos, né, então a gente também coletou, além do cérebro, a gente trabalhava na época com cérebro total, nós coletamos também o sangue, né, e verificamos que no sangue, nenhum dos tempos a gente teve dano ao DNA. Então, mostrando que também o tecido, o alvo, é muito importante, né, nessas avaliações. Então, quando a gente tem um modelo, né, experimental, quando a gente vai fazer, vai incluir nesse modelo uma avaliação do dano ao DNA, é importante, né, avaliar, né, qual será o tecido-alvo, né, da substância que a gente está testando. Então, é exatamente isso, né, que a gente observa hoje ali nessa OSD, né, no guideline da 489. Então, eles realmente, o tempo da amostra, né, é importante. Então, a gente tem que coletar essa amostra, se for uma dose única da substância, né, num tempo de 2 a 6 horas, né, e depois pode fazer outros tempos também, e se for doses repetidas também, né? Então, esse tempo, então, é importante, esse tempo inicial ali. E aqui eles já fazem essa ligação, né, do teste Cometa com testes de toxicidade a doses repetidas e micronúcleos. Então, quando a gente tem, né, um experimento
em que se faz, né, esses testes de toxicidade de doses repetidas, a gente pode incluir, né, no protocolo, no design experimental, as avaliações de genotoxicidade, utilizando, então, tecidos. Então, a gente pode coletar vários tipos de tecidos, conforme, então, o alvo principal daquela substância, né, para fazer, então, o cometa, e também fazer micronúcleos da medula óssea, né, que é retirada aí do fêmur do animal. E aí a gente complementa bastante, né, essa avaliação. Bom, como a gente tinha, trabalhava com apomorfina, e ela atuava no sistema nervoso central, e no início a gente fez 2 artigos separados. Então, tinha um artigo ali dessas substâncias, né, da apomorfina, na parte comportamental, né, e a gente fez o artigo depois da parte do cometa, danos no DNA, foi um outro artigo. Então, a gente começou a ter ideias depois, trabalhando, já iniciando ali os trabalhos, já depois de formada, né, depois do doutorado, já na UBRA, então, e aí também utilizar outros modelos de teste comportamental em roedores, que poderiam, né, que a gente poderia também fazer a combinação, né, com o teste cometa. Tá? Então, aqui são alguns dos testes que nós juntamos, então, fizemos toda a parte comportamental, e no final dos experimentos a gente também eutanasiava os animais e coletava, então, amostras de sangue e de tecido nervoso, né? Então, por exemplo, do modelinho ali no campo aberto, esquiva inibitória, né? Esses aqui a gente fez com apomorfina, né? Mas também, depois, mais tarde, o modelo da placa perfurada, de reconhecimento de objetos, né? Então, talvez alguns de vocês trabalhem com esses modelos. Também aqui para atividade antidepressiva, a gente também, em alguns momentos, fizemos testes, né, de suspensão do animal na cauda, e modelo do nado forçado, e também modelo do labirinto em cruz elevada. Esse aqui eu vou mostrar, então, o resultado, né, em que nós utilizamos esse modelo e também fizemos toda a parte da genotoxicidade dos mesmos animais. Também na coordenação motora, usando o RotaVolt, e os últimos experimentos que a gente fez, os mais atuais, vamos dizer assim, são, então, para atividade anticonvulsivante, utilizando, então, o PTZ e pilocarpina. Então, esse é um dos resultados que nós temos aqui. Então, aqui é a professora Patrícia Pereira, ela trabalha no departamento de farmacologia, agora aí da URGS, né? Na época, ela era nossa colega ali da UBRA, e nós trabalhamos nesse artigo. Então, nós fizemos o modelo, nós trabalhamos com o modelinho da esquiva inibitória e o labirinto de cruz elevado, trabalhando, então, com ácido rosmarínico. Né? O ácido rosmarínico, ele é uma substância natural, ele é presente, então, em vários vegetais, né? E nós tivemos como resultado aqui no modelinho de esquiva inibitória, ele não teve nenhum efeito, né? Mas aqui no labirinto em cruz elevado, ele aumentou o tempo de permanência dos animais nos braços abertos, e também o número de vezes que ele entrou nos braços abertos. Então, ele teve, em algumas doses, né, uma atividade do tipo ansiolítica, e fizemos o cometa. Tá? Então, depois dos animais foram sacrificados, né, foram eutanasiados, e aí nós fizemos o teste, utilizando aqui, ainda a gente utilizava o cérebro total, né, e sangue periférico. Tá? Então, no cérebro e no sangue periférico, e nós não tivemos nenhum resultado positivo. Tá? Então, ele não foi genotóxico para este teste, né, para o teste de cometa. Tá? Esse é um dos nossos primeiros trabalhos, então, e esse trabalho foi o primeiro trabalho em que o meu orientador, ele não entra no trabalho. Depois, fizemos também outras substâncias, né? Então, essa aqui é a gama-decanolactona, ela é, assim, um monoterpeno, né? Também tentando fazer uma associação, né, entre o que a gente estava observando nos testes comportamentais
e o teste cometa em vivo, então, no cérebro, né? E aqui a gente observou que essa substância, que hoje ela trabalha ainda com essa substância, também é uma substância que a professora Patrícia Pereira ainda trabalha, né, junto com seus alunos, inclusive agora na quinta-feira vai ter a apresentação, né, da dissertação de uma aluna dela, e também em que o tema é a gama-decanonaquitona, né? Então, até hoje se trabalha com essa substância. E na parte, então, do campo aberto, a gente observou aqui, né, que essa maior dose, então, ele diminuiu a locomoção e a exploração dos animais, né, no campo aberto, e também prejudicou aqui a aprendizagem, né, também de habituação, nessa mesma dose. Então, a gente conseguiu, nesse artigo aqui, fazer uma boa associação, então, desses testes, né, desse comportamento do animal, com os danos que a gente observou no tecido cerebral. E aí, mais atualmente, né, esse é um artigo, acho que já de 2021, nós começamos a trabalhar, então, mais juntas, né, com a parte de atividade anticonvulsivante e tal. Então, nesse teste, nós utilizamos, neste trabalho, né, nós utilizamos a lacosamida, que na verdade já é um fármaco, né, que é utilizado, mas na literatura não tinha muitos dados sobre eles. Então, a gente resolveu trabalhar, né, uma aluna dela trabalhou com essa substância, né? E aí fizemos vários experimentos, né? Então, aqui a gente tem como foi o design experimental, né? No final, os animais foram eutanasiados e aí nós coletamos amostras biológicas, e agora aqui a gente coletou especificamente o hipocampo, né? Então, a partir de um determinado momento, nós verificamos que era interessante dissecar, né, e utilizar estruturas específicas do cérebro, né? Então, a gente conseguia, por exemplo, interessante observar o hipocampo, né? Então, em determinados momentos, nós coletamos ali o córtex, né? Ou então o estriado, o cerebelo. Então, a gente pode fazer o teste cometa em estruturas específicas, né, do sistema nervoso. Então, aqui nós trabalhamos, né, também no teste cometa, né, e tivemos como resultado um aumento, realmente, dos danos ao DNA, utilizando, então, o PTZ, né, nesse modelo de Kindling induzido por PTZ. Então, a gente observa realmente um aumento do dano ao DNA. E aí a substância, né, ela diminuiu em determinados momentos aqui, só nessa dose maior, que ela não foi significativa. Um outro modelinho que também fizemos, né, um link, né, entre comportamento e danos, genotoxicidade, danos no DNA. Utilizamos, então, a lobelina, que é esse alcaloide, né, no modelo, então, de indução de convulsões pela pilocarpina, né? Então, aqui também observamos o sangue, ó, não deu resultado nenhum, ele não aumentou, né, o dano no sangue, mas no hipocampo a gente teve um resultado, um aumento dos danos no DNA e também no córtex. E a lobelina, ela teve um efeito, então, protetor, né? Então, ela protegeu aqui desses danos. Então, a gente utilizou essa lobelina também, porque havia, assim, alguns trabalhos que mostravam que esse alcaloide, ele diminui a preferência dos animais pelo etanol, né? E como a gente sabe que as convulsões, quando os indivíduos, né, que estão em tratamento, né, eles podem ter, contra o alcoolismo, né, eles podem sofrer convulsões, então a gente achou interessante utilizar a lobelina, né, e fazer um modelo, utilizar esse modelo para avaliar se ela tinha uma ação anticonvulsivante. E, paralelamente, então, a gente observou aqui esses danos ao DNA da pilocarpina e a proteção da lobelina, né, contra esses danos. Outro teste interessante que a gente pode modificar aqui do cometa, né,
é trabalhar com as células já na lâmina da microscopia. Então, a gente já tem a célula na lâmina e faz assim, adiciona, né, uma substância que a gente saiba que leva a danos no DNA, por exemplo, peroxihidrogênio, né? Então, a gente pode avaliar se aquela substância, né, ela pode proteger ou não, né, do dano oxidativo, por exemplo, né, relacionado aqui ao peróxido-hidrogênio. Então, também, então é uma maneira de a gente avaliar também se aquela substância protege contra danos ao DNA. Né? Então, a gente faz, assim, um desafio, né, da célula, após, então, ela ser tratada, né, com aquela substância, né, ou no animal, ou até mesmo em cultura, né, e aí por isso que a gente chama de ex-vivo, né, porque a gente, então, coloca a segunda substância que vai causar o dano, né, então já ela na própria lâmina, né, no caso do cometa. Então, aqui a gente observa que ela também, a globelina, ela protegeu, né, em nas 2 doses, né, principalmente aqui na parte, então, da dose maior. Bom, outras colaborações, né, que nós temos ali ainda, né, colaboramos, com a professora Norma Marrone. Né? A Norma Marrone também foi nossa colega aqui da UBRA, agora ela é uma professora pesquisadora ali no Hospital de Clínicas, né, e ela trabalha com modelos ali do sistema digestório. E 3 modelos que nós trabalhamos também fazendo essa associação, né, de danos ao DNA, foram esses 3 aqui que estão mostrados. Então, aqui o modelo de esteatohepatite não alcoólica, que é o NASH, né, o modelo experimental de ligadura e ducto biliar comum, que é o LDB, que faz o animal, então ele é um modelo para avaliar a cirrose, né, e substâncias que poderiam proteger, né, contra a cirrose, e também um modelinho de hepatocarcinoma. Né? Então, aqui a gente vê a evolução, né, da doença, né, do fígado. Então, aqui primeiro um fígado graxo, né, depois ele pode evoluir para cirrose e no final o hepatocarcinoma. Então, a gente tem modelos para cada uma dessas etapas, assim, a professora, né, trabalha com esses modelos e a gente faz algumas colaborações, então, para avaliar também nesses animais, né, o dano ao DNA. Então, aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós temos, né, juntas, né, e com nossos grupos, né, e em que ela testou, então, essa síndrome hepatopulmonar, ela ocorre, então, naquele modelinho de ligadura de ducto biliar comum, né, então provoca no animal essa síndrome. Então, quais são os tecidos que foram alvo nessa vez, né? Exatamente, né, os pulmões e o fígado. Então, nós coletamos, o animal, ele na verdade, elas fazem uma cirurgia, né, no animal, depois de um certo tempo ele fica cirrótico, né, e esses animais cirróticos aqui são do grupo 3, né, eles têm um dano, tanto nos pulmões quanto no fígado, né, eles têm um dano maior, significativamente maior que nos animais controle, que aqui é o do grupo 1. E nesse artigo, né, nesse trabalho, a gente testava, então, ali a quercetina, né, e a quercetina, então, ela protegeu, né, contra esses danos, tanto no pulmão quanto no fígado. E aqui a gente observa que no sangue ele não deu significativo. No modelo de NASH, né, então, normalmente se induz a NASH por uma dieta deficiente de metionina e colina, então o animal ele fica nessa condição, né, de um fígado graxo, e no final dos experimentos também aqui a quercetina, né, era a substância que ela estava testando, né, para ver se, vamos dizer, a protegia, né, contra o NASH, e aí a gente observou aqui
no NASH realmente aumentou, né, o animal que tem essa condição, os danos no fígado, né, e a quercetina aqui, ela teve uma pequena diminuição. Obviamente que nesses trabalhos a gente inclui, né, toda a parte de avaliação histopatológica, as análises bioquímicas, que é para comprovar que o animal realmente está naquela condição, né, tem que comprovar isso experimentalmente. Então, nesses trabalhos inclui, né, toda essa outra gama de observações, de parâmetros que a gente tem que avaliar. Né? Por exemplo, do estresse oxidativo também, né? Então a gente tem aqui o T-bars, a gente observa que os animais NASH, eles têm um aumento, então, da peroxidação lipídica, né? E aqui algumas enzimas antioxidantes, então atividades também são alteradas, né, nessa condição. Né? E também nesse mesmo modelinho, né, da esteatohepatite não alcoólica, nós trabalhamos também com a melatonina, né? E dessa vez a gente foi um pouco mais além, então vimos aqui a parte também da inflamação, né? Então não só o estresse oxidativo, danos ao DNA, mas também alguns parâmetros para avaliar a inflamação. E os resultados também corroboraram o anterior, né? Então aqui a gente tem um aumento no fígado, né, do animal NASH, aumento dos danos, né, do DNA hepático, e a melatonina, ela diminuiu, né, esses danos. E por análise, então, avaliações histoquímicas, né, de imunohistoquímica, a gente observou também esses parâmetros pró e anti-inflamatórios, né, para fazer, então, uma associação dos resultados também de danos ao DNA com a questão da inflamação. Né? Então, aqui ela diminuiu a expressão de citocinas, né, a melatonina, que estava aumentado, né, pelos animais NASH, né, e aqui de um fator, então, aumentou esse fator NRF2, a melatonina aumentou, enquanto o NASH, nos animais só NASH, ele está diminuído. Também, para complementar, né, sempre aparece aqui nos nossos testes, nos nossos artigos, alguns parâmetros para avaliar o estresse oxidativo, então T-bars, né, as enzimas aqui, atividade de algumas enzimas antioxidantes. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês, então eu mostrei aqui alguns modelinhos, né, que a gente pode trabalhar, então modelos pré-clínicos, em que, na verdade, está querendo avaliar um efeito mais, assim, vamos dizer, farmacológico, mas que a gente, no final do experimento, a gente pode fazer coleta de material biológico, fazer uma suspensão celular de algum tecido, claro que não são todos os tecidos fáceis de se coletar, por exemplo, a gente tem dificuldade, por exemplo, de coletar amostras de tecido de músculo, né, de músculo esquelético, por exemplo. Tá? É difícil de obter uma boa suspensão celular para fazer o cometa. Mas, de maneira geral, né, fígado, rins, pulmão, então são tecidos, e sangue, né, são tecidos, e cérebro, eles são fáceis, assim, de a gente obter essa suspensão celular. E eu acho interessante, né, a gente fazer essas associações. Tá? E aqui eu vou mostrar agora um trabalho em que, na verdade, a gente, que é mais atual, né, ele testa, então, um extrato vegetal, certo? Que é o extrato aquoso das folhas da Campomoneste autocarpo, que é a gabiroba, em que nós tivemos, então, um resultado que é de uma tese de um aluno nosso, né? Esse aqui é o professor Alexandre Ferraz, né? Ele também foi nosso colega, ele agora está na Universidade Federal de Santa Maria, né? E trabalha com a parte de farmacognosia, né? E ele que sempre fez para a gente, né, a parte, então, dos extratos vegetais. Então, ele é que é responsável por essa parte, né, do trabalho, que é análise, então, preparo, né, dos extratos e avaliações, então, fitoquímicas, né, para avaliação, então, do que tem dentro daquela planta.
Porque isso é importante ressaltar que quando a gente tem uma mistura complexa, por exemplo, que é o extrato vegetal, a gente tem que ter uma análise, né, uma cromatografia, uma análise por HPLC, o que seja, para avaliar os compostos presentes, né? Porque senão fica muito difícil a gente fazer depois uma discussão dos nossos resultados. Então, é fundamental que tenha, né, essas avaliações. Então, aqui a gente tinha algumas avaliações, né? Então, essa planta, né, ela tem um uso popular, ela é utilizada para diminuir o colesterol. Então, a nossa ideia era fazer toda a parte toxicológica, né, a toxicidade a doses repetidas, ligando, então, com cometa micronúcleos, né, e também o teste de Ames, que eu ainda não falei, mas eu vou falar. Então, a gente tinha, a ideia era fazer um trabalho avaliando a parte, o aspecto toxicológico, né, e depois avaliar o efeito, um modelo, né, um estudo de um modelo de hiperlipidemia, né, para avaliar se ela realmente tinha um efeito sobre colesterol e triglicerídeo. Então, aqui, ó, a gente trabalhou nesse artigo, nesse estudo, né, com o teste Salmonella microsoma, o teste de Ames. Né? Então, no teste de Ames, a gente avalia mutações gênicas. Então, esse é o teste que normalmente nós estamos, então, trabalhando ativamente, né, agora no nosso laboratório ali de genética toxicológica. O teste in vitro, né, em bactérias, e ele é um teste que é requerido, né, para registro de fármacos, enfim, ele é importante, um teste que é obrigatório. Então, nós temos ali 5 linhagens, né, que a gente trabalha. Então, essas duas primeiras ali, até a 98 e a 97, ela avalia mutações frame shift, né, que são mutações por deslocamento do quadro de leitura, que normalmente eles vão ocorrer quando ocorre uma inserção, uma deleção de base no DNA. E até a 100 e a 1535, e a 102 também, elas detectam substituição de pares de base, né, e a 102 ela é característica importante para detectar dano oxidativo também. E nesse trabalho nós observamos que o extrato aquoso, então, das folhas da Campomanésia xanthocar, foi mutagênica, né, na linhagem TA98 e TA97 e também na TA102. Então, a gente avalia isso porque o índice de mutagenicidade, aquele M que tem aqui, né, ele foi maior do que 2, com significância estatística, né, e ela foi só aconteceu esse efeito mutagênico na ausência de S9, né? Então, o que é esse S9? Esse S9 mix, aqui que a gente chama, ele é um preparado, né, de microsoma, de fração microsomal, que pode ser de fígado de rato, aqui no caso a gente usou fígado de rato, né, com cofatores, né, então a gente faz uma preparação na hora e ele mimetiza, então, o metabolismo hepático. Né? Então, como a bactéria ela não consegue metabolizar, porque ela não tem enzimas, né, por exemplo, o citocromo P450, então a gente adiciona, né, no teste, faz o teste também na presença dessa fração, desse S9 mix. Isso é importante, porque às vezes as substâncias elas só são mutagênicas, né, após a biotransformação, ou então o contrário, os metabólitos daquela substância não são mutagênicos, né? Então ela pode ser uma substância só mutagênica direta. E o que a gente observou aqui no caso desse extrato é que na presença então da metabolização a gente não teve mais efeito nenhum. Né? Então provavelmente os metabólitos não são mutagênicos, certo? Então, ele é um teste rápido, é considerado um teste rápido, em uma semana a gente tem já resultados, né? Então é bastante interessante. O que encarece, na verdade, esse teste é justamente o S9, né? Então, o S9 tem um NAD, P, né? Tem a própria fração, que é um liofilizado de fígado, né? Então, é isso que encarece um pouco o teste, mas é importante, sim, usar o protocolo padrão, né, que são 5 linhagens com esse S9
para a gente obter, então, o resultado, né, se é mutagênico ou não, né, no EIMS. Também, como a gente tinha feito nos animais, a gente usou ratos, e fizemos, então, toxicidade a doses repetidas, então, usamos algumas, vamos dizer assim, recomendações da OECD 407, né, de doses repetidas, e aí nela, né, eles preconizam ali a gente para fazer, né, avaliar, fazer algumas análises bioquímicas. Então, nós fizemos análises bioquímicas, fizemos também a parte de enzimas antioxidantes aqui, tanto do fígado quanto dos rins, complementar, e também micronúcleos, né? Então, os micronúcleos ele avalia, então, as mutações cromossômicas, né? A gente pode fazer o micronúcleo in vitro ou in vivo. Então, se a gente está com, né, a gente tinha, então, esses animais, estava sendo testado contra a toxicidade, então a gente, no final, né, dos experimentos, eles foram eutanasiados e a gente retirou, então, a partir do fêmur, né, a medula óssea. Né? Então, na medula óssea a gente encontra as várias substâncias, várias células, né, células da parte eritrocitária, por exemplo, né, e aí a gente avalia, né, se a presença ou não, a frequência desses micronúcleos. Então, a gente pode ver aqui, ó, teve um dano, né, genotóxico, né, e esse dano genotóxico, ele provocou, por exemplo, uma quebra cromossômica ou houve a perda de um material genético do núcleo principal. Aí, quando o núcleo principal ele sai, né, dessa célula do eritrócito, a gente observa a presença aqui de um pequeno núcleo, a gente chama isso de micronúcleo. Né? E a gente conta a frequência desses micronúcleos nesses eritrócitos policromáticos, né? Que são os mais jovens, que são corados de roxinho. E a gente conta também os normocromáticos, que são os mais velhos, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente consegue observar nesse teste se essa substância, então, provocou algum dano cromossômico, né? Que vai ser, então, às vezes fixado, então, na forma, então, dos micronúcleos, certo? No caso dessa nossa substância aqui, do extrato, né, ele não aumentou a frequência de micronúcleos. E também fizemos a parte, então, do teste cometa, né? Então, no cometa, é interessante a gente ressaltar, né, que quando a gente tem um modelo animal, a gente pode acompanhar, né, o dano ao DNA fazendo coletas de sangue. Então, aqui foi o que nós fizemos. Então, administramos a primeira dose, coletamos 3 horas depois, e 24 horas depois fizemos a coleta antes de administrar a segunda dose. Então, eu tenho aqui um parâmetro, né, da primeira dose em 3 e 24 horas. E depois seguimos as administrações até completar, acho que foram 7 dias, e aí antes, né, da última administração ainda coletamos, né, 3 horas, e depois só no dia seguinte, 24 horas, coletamos de novo o sangue. Então, aqui de sangue a gente tem aqui 4 amostras, né, para avaliar realmente a evolução, vamos dizer assim, desse dano, ou se repara de repente, né, de 24 horas depois. Então, tudo isso a gente queria avaliar. E também coletamos aqui 3 tecidos, né, também, além do sangue, então o fígado, os rins e o cérebro. Tá? Então, aqui ela não mostrou, acho que não mostrou nenhum dano, né, brevemente ali no sangue. Bom, e como a nossa ideia, né, da campomanésia era avaliar, né, o efeito dela também no colesterol, né, e no triglicerídeo, para ver se, né, como ela é utilizada para isso, né, popularmente, então a gente, vamos dizer assim, padronizamos no laboratório, né, um modelinho, né, de indução de hiperlipidemia utilizando esse tiloxapol aqui, que é um surfactante, né? Esse surfactante ele inibe a lipase lipoproteica e também ele aumenta a atividade da enzima HMG-CoA redutase, que é aquela enzima alvo das estatinas, né?
Então, rapidamente aqui eu vou mostrar os resultados. A gente teve realmente um aumento, né, nesse modelo do colesterol e do triglicerídeo. E também tivemos aumento de danos ao DNA, né, um pouco aqui no sangue, mas mais acentuado aqui em fígado, rins, e no cérebro ele não foi. Não deu dano ao DNA. Tá? E no micronúcleos também não vimos aumento da frequência de micronúcleos. Tá? E aí depois nós testamos aqui a campomanésia no modelo, né? Então a gente já sabia que ele causava danos ao DNA. E onde, né? Quais eram os tecidos. E aí nós tivemos também resultados assim, bem interessantes. Então realmente ela diminuiu aqui tanto o colesterol como o triglicerídeo, né, no modelo, o extrato, né, da campomanésia. Também aqui em relação a danos no DNA, né, também ocorreu uma diminuição, né, dos danos, tanto principalmente aqui no fígado e nos rins, né, no sangue a gente não conseguiu observar. E também fizemos testes, né, tudo em colaboração, né, para ver o estresse oxidativo, né, tanto no tecido hepático e também no tecido renal. Então, foi um teste bem completinho. Então, para a gente avaliar, né, as considerações assim, em relação ao cometa em modelos pré-clínicos, se a gente tem um modelo pré-clínico para avaliar efeito farmacológico, normalmente, o que a gente percebe, né, que durante todo esse tempo, né, e com a experiência que a gente adquiriu, né, o grupo, é que sempre, normalmente, tem um envolvimento do estresse oxidativo de inflamação, né, e isso pode levar a dano ao DNA, tá? E que é importante, então, a gente escolher os tecidos, alvo, né, e também o tempo de amostragem é muito importante. Em relação aos micronúcleos, né, a gente não teve muito aumento, né, da frequência de micronúcleos nesses modelos, né, então fica... mas realmente é interessante sempre buscar, né, avaliar o efeito mutagênico também. Tá? E no micronúcleos, o que é importante é que tem que ter 24 horas no mínimo, né, entre a substância que vai ter a administração, né, e a coleta do material, né, porque é o tempo necessário para ver a duplicação do DNA, enfim, para tu ver o micronúcleo, né, então não pode ser um teste muito rápido que tu vai injetar e vai coletar 2 horas depois, né, não tem como avaliar micronúcleos nessa situação. Tá? Bom, hoje, vou mostrar bem rapidinho esse aqui, porque já está terminando o tempo, mas atualmente a gente não tem trabalhado muito com modelos em vivo, né? Eu trabalho só quando tem alguma colaboração, professora Patrícia, professora Norma, né? Aí ela coleta o material, enfim, faço e trabalho com cometa e micronúcleos nesses modelos que elas normalmente trabalham. E atualmente a gente tem feito mais testes in vitro, né? Em cultura de célula, então para avaliar a cometa, micronúcleos, o teste do MTT, né, para avaliar, então, a viabilidade celular. E esse é um dos trabalhos que nós publicamos há pouco, né, o nosso grupo, com a morfina. Então, vocês vejam, então, que substâncias que são muito já utilizadas, né, bastante corriqueiras até, a morfina, que é um analgésico, opioide, bastante utilizado a nível hospitalar, né, e a doxorubicina, que é um quimioterápico também bastante utilizado. Nós fizemos, então, associações, né, dessas drogas, dessas substâncias, desses fármacos, para avaliar efeito de proteção, né, efeito antimutagênico, né, então fizemos essa abordagem aqui nesse trabalho. Então, aqui a gente vê primeiro aqui a morfina, né, no MTT, essas células aqui de SH, né, e essa aqui são células, acho que é B79. Depois a gente faz as combinações, né, usando o MTT para avaliar se a morfina ela diminuiu, né, aumentou a viabilidade celular, né, em relação à doxorubicina. Então a doxorubicina a gente é conhecida, ela é citotóxica, né. Claro que aqui a gente teve que fazer novamente, né, para avaliar no nosso laboratório ali as doses, né.
seria interessante de se trabalhar. E aí ela é citotóxica, e a gente pegou então uma dose citotóxica, uma dose não citotóxica da morfina, para avaliar se ela aumentava então a viabilidade celular, né? E isso depende muito também do tipo de cultura que a gente está trabalhando. É bem interessante essa abordagem. Fizemos o teste Salmonella microsoma, o teste de Ames, né? Porque não, por incrível que pareça, na literatura existia um trabalho ou dois antigos sobre a morfina no teste de Ames, uma ou duas linhagens, então aqui a gente fez mais linhagens, e aí mostramos que ela não é mutagênica, ainda bem, né? Não é, pelo menos no Ames. E também fizemos da doxorubicina, né? Atividade no Ames, da doxorubicina, então ela é específica para algumas linhagens, ela é mais mutagênica, então nós utilizamos as linhagens que elas foram mais sensíveis à doxorubicina, e fizemos também combinações para ver a atividade anti-mutagênica. Né? Então, sabendo então que a doxorubicina ela causa mutação, né? A morfina, usamos junto a morfina para ver se ela inibia, né, esse efeito mutagênico. Tá? Então, a gente tem feito essas abordagens também. Também publicamos na Amantadina, né, há pouco tempo, tá? E esse trabalho, então, nós continuamos com esse trabalho. Então, gostaria de agradecer, então, aos grupos, né, aos colaboradores. Tem colaboradores em várias instituições aqui, La Salle, PUC, Fevale, aqui na URGS, na USPA também. Aqui tem alguns dos meus alunos, aqui são dois bolsistas. Essas são minhas alunas que fazem doutorado, aqui a Bárbara também. Só está faltando aqui um aluno do mestrado e mais uma aluna que é do PPG ali, da farmacologia terapêutica, né, que eu colaboro ali com eles. Tá? Então, finalizo então e coloco à disposição para perguntas. Bom, muito obrigado, professora Jaqueline, pelo seminário, pelo interessante tema, né, abordado, né, que eu acho que todos os alunos aqui, de certa forma, trabalham em uma área que permeia entre a área da toxicologia, enfim, da mutagenicidade, né, e deixamos o espaço aberto para perguntas, né, caso tenhamos também algum aluno que tenha alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desses testes, né, a gente gostaria de aproveitar e deixar o espaço para que possam se manifestar também. Na verdade, sim, eu teria até uma curiosidade, eu não sei se me passou um pouco durante a apresentação, assim, quando trabalhamos, por exemplo, com algum extrato vegetal, né, que foi o caso ali que eu tinha visto, né, o extrato da guabiroba, muitas vezes a gente não tem ideia da composição química, e por mais que a gente faça os testes cromatográficos, a gente vê que é uma composição muito rica, a gente pode inferir que seja o composto ativo tal ou outro, cada produto pode ter uma disponibilidade diferente, assim, flavonoide, alcaloide, ser glicosilado ou não. Se vocês têm, assim, diante dos experimentos que vocês têm já padronizados, um tempo de exposição proposto para se testar a genotoxicidade desse extrato, por exemplo, assim, e também, assim, se a gente consegue, de repente, avaliar a extensão desses danos, se eles poderiam ser reparáveis, esses danos ao DNA, durante certo tempo de exposição ou não sei, assim, é uma questão assim, bem ampla. Claro. Em relação ao tempo, né, em geral, a gente tem já nos protocolos, né, aquele tempo que é importante, né, que no cometa, por exemplo, a gente não pode deixar muito tempo, né, que daqui a pouco ou tu tem um dano muito grande, né, e aí está em cultura, por exemplo, deixa muito tempo, às vezes tu acaba tendo um dano muito acentuado nas células, né, então depende muito da dose, a gente não quer, na verdade, no cometa, e nesses testes ver a toxicidade, né? A gente quer ver dano no DNA. Então, não é bom utilizar doses muito tóxicas. Então, é importante, né, a gente fazer primeiro o teste de toxicidade, né? Por exemplo, no NTT, você está fazendo, então, o cometa, né?
para ter, assim, uma faixa de dose que seja adequada para o experimento, né? Em relação à parte vamos dizer assim, reparação, né? Dá sim para fazer. A gente também na cultura, a gente pode trabalhar, expor, né? Determinadas horas, depois se lava a célula, né? E se coloca novamente no meio, né? De cultura. E aí tu vai ver, aí tu vai fazer o cometa, por exemplo, em 3 horas e depois em 24 horas. É uma maneira simples de ver se a célula repara ou não, tá? É uma maneira mais simples. Quando a gente tem a parte de em vivo, sempre fica aquela dúvida, né? Será que o sistema imunológico ele não foi lá e, né, pegou aquelas células, né? Então, quando tem uma célula diferente, né? O sistema imunológico, os macrófagos vão lá e vão fagocitar, enfim, né? Vai ser retirada, né, da avaliação. Então a gente não vê mais nada, né? Então tem essa questão também, tá? Então é basicamente isso. A gente pode ver sim. Com algumas modificações, né, do teste, dá para ver reparação. Sim. Que ótimo. Na verdade, como é uma área assim que eu pouco trabalho, eu fiquei bastante interessado, né, em alguns experimentos. Sim, eu não sei se vocês têm aí na faculdade, se alguém trabalha com teste de cometa, porque eu já vi um seminário que o pessoal... Sim, eu acredito que sim. Eu acho que sim, né? Tenha alguém que faça. Os professores da toxicologia que também trabalham, acredito, o professor Marcelo Arbo, a professora Solange. Trabalhar com C. elegans, né? Até o C. elegans dá para fazer cometa com C. elegans, mas é bem... tem várias etapas ali até chegar na célula. É muito fácil. É verdade. Alguma pergunta, pessoal? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Teste de Ames vocês não fazem aí também? Não tenho certeza. Não sei se temos algum aluno aqui da toxicologia ou que possa responder de repente. Eu acho que não. É porque eu tenho algumas colaborações com... Acho que não fazem porque eu faço colaboração com o professor Helder e com a Gil Sani. E eu já fiz alguns testes com eles, assim, para eles, né? Sim. Em colaboração. Provavelmente, então, não tenha mesmo. Mas, então, qualquer coisa, se quiserem colaborar, eu estou sempre disponível. Com certeza. Tive várias ideias, inclusive. Sim. Interessante. Bom, principalmente substâncias novas, né? É interessante. É claro, sim. A gente adora tudo que é novidade, assim, que a gente possa executar também. Bom, professora, não vou tomar mais o seu tempo, né? A gente agradece a sua disponibilidade por, né, palestrar para a gente, né, trazer esse tópico muito importante. Acredito também que, caso alguém tenha mais alguma dúvida, que não queira se manifestar agora, pode entrar em contato com a professora. Eu posso deixar disponível, né, caso, né, permita, o seu e-mail e... Né... Sim, eu coloquei lá no início, né? Para fazer... é verdade. Hã? Ela ficou lá no início da apresentação. Né? Exato. Mas vocês têm a apresentação toda, né? Tá. Sim, temos. A gente está gravando aqui. Tá. Então, muito obrigado, Jaqueline. Então, bom trabalho e, novamente, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada por essa oportunidade